A graça e a paz, meus queridos irmãos e irmãs, estamos iniciando mais uma mensagem da série Quem Sou em Cristo. Hoje, a nossa mensagem vai tratar do seguinte tema: Sou sal da terra. Mateus capítulo 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. No Sermão da Montanha, logo após expressar as bem-aventuranças aos discípulos, Jesus usa uma figura simples para ensinar uma verdade profunda. Ele compara os discípulos ao sal da terra. Há pelo menos dois sentidos claros diante do contexto dessa fala de Jesus. E nós podemos explorar essas duas falas para aplicar essa mensagem para a nossa vida hoje. Não há dúvidas que Jesus está chamando a atenção dos discípulos para a influência e a responsabilidade dos cristãos no mundo. Assim destacamos as funções do sal: preservar e dar sabor. Em nossos dias, não estamos acostumados a tratar o sal como um agente conservante de alimentos. Hoje possuímos muitos outros métodos de conservação, como a refrigeração, embalagens a vácuo e mesmo a utilização de outros tipos de conservantes. Mas, para a época de Jesus, o sal era importante agente de preservação dos alimentos, para que os mesmos não entrassem em estado de decomposição. O sal restringe o crescimento bacteriano em muitos alimentos. Ele conserva os alimentos por abaixamento da quantidade de moléculas livres de água existentes nos alimentos. As bactérias necessitam de vapor de água para prosperar. Sem água livre suficiente, elas não podem crescer bem em alimentos que mantenham sal. Em um mundo contaminado pelo pecado, podemos afirmar que o mesmo se encontra em estado de decomposição moral, espiritual e física. A presença da igreja no mundo tem a função de preservá-lo da iminente destruição que o pecado gera. Segundo Hendrickson, é certo e notório que o mundo é ímpio. Todavia, só Deus sabe quão mais corrupto seria ele sem o exemplo, a vida e as orações dos santos que refreiam essa corrupção. E quando a presença de um cristão interrompe uma conversa desempregada, quando no local de trabalho uma ação imoral é revista a partir de um posicionamento, quando numa situação de crise e dor, uma presença amiga e consoladora chega, trazendo refrigério e cura, o cristão agiu como sal. Assim como sal, a igreja, ou seja, os cristãos, têm um poder antisséptico que serve como preventivo para retardar a deterioração. Para tanto, o sal precisa ser friccionado ou espalhado no alimento. Logo, a igreja precisa estar em contato com o mundo. Além de preservar o alimento, o sal também possui a propriedade de dar sabor. Para tanto, precisa ser administrado na medida certa. Pouco sal, comida insossa, sem gosto. Muito sal, comida salgada, que além de ser ruim ao paladar, proporciona risco à saúde de quem o ingere. O sal utilizado na medida certa faz toda a diferença. Dá sabor, gera saúde. Sim, o sal é bom, desde que ele seja usado da maneira correta. Daí o alerta de Jesus sobre o sal que perde o seu sabor. Nas regiões do Mar Morto, o sal dos charcos e lagoas ou das rochas facilmente adquire um sabor insosso ou alcalino em virtude do contato com o solo. Ao ser retirado, possui tanta impureza que literalmente se torna bom para nada. Já não possui gosto para o consumo e, se for lançado no solo, destrói sua fertilidade. Assim não resta mais nada a fazer com ele do que lançar nas ruas para ser pisado pelos homens.
Enquanto Jesus caminhava pela terra, ele viu muitos fariseus e escribas com uma religião formal e legalista, em vez de uma religião verdadeira que amava o Senhor. De uma maneira geral, o sal havia perdido seu sabor na vida religiosa de Israel. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, que privilégio temos como Igreja de Cristo em nossos dias de sermos agentes de preservação e de dar sabor a este mundo. Um mundo perdido, um mundo que está caminhando sem direção. Vivemos um mundo em que jovens se perdem nos primeiros dias da sua juventude. Adolescentes e até crianças estão sendo contaminadas pela imundícia deste mundo perverso e caído no qual vivemos. O mundo onde impera drogas, sexo ilícito e uma infinidade de atrativos que levam essa geração cada vez mais para longe de Deus. Deus nos deu um grande privilégio. Um privilégio que nos foi dado por Jesus, de sermos sal da terra. Há um provérbio chinês que diz: você não pode forçar um cavalo a beber água, mas você pode dar sal para ele. Que nós possamos gerar sede nas pessoas que estão à nossa volta, para que encontrem em Cristo a fonte da água da vida. O meu desejo é que, como cristãos, nós sejamos o sal, um agente de preservação dos valores do reino num mundo caído como o nosso. Que nós possamos ser esse sal, o sal que restringe o crescimento bacteriano, ou seja, o sal que restringe o crescimento do pecado. Da mesma maneira que o sal restringe o crescimento bacteriano em muitos alimentos, que sejamos sal para restringir o crescimento do pecado na vida das pessoas. Que neste mundo tão contaminado pelo pecado, podemos afirmar que no meio desse estado de decomposição moral, espiritual e física, há esperança. Há esperança porque há alguém ali perto que pode ser um agente que vai deter essa deterioração provocada pelo pecado. Que nós possamos, à semelhança do sal, dar sabor para tantas vidas que estão machucadas, feridas, caídas, desamparadas. Que nós possamos ser agentes de restauração neste mundo que precisa tanto de ser abençoado com a presença destes a quem Jesus deu a tarefa extraordinária de ser sal da terra. Meus amados, eu quero deixar para você uma tarefinha. Você poderia pegar um tomate e cortá-lo em 3 partes. Deixe uma ao natural. A outra, salgue bastante. E a outra, salgue na medida equilibrada. Dê uma degustada de leve e veja a diferença. Amém? Que você seja o sal na medida certa, para ser bênção, para ser um meio através do qual muitas vidas possam ser transformadas. Que Deus o abençoe. E não se esqueça, quem você é em Cristo, você é sal da terra. Senhor Deus, quero te agradecer por esse privilégio de podermos ser sal da terra. Quero pedir ao Pai que por meio do teu Santo Espírito, todos nós que estamos, Senhor, sendo expostos a essa mensagem, sejamos eficazes na missão de fazer a diferença em nossos dias. Levanta homens e mulheres nesses dias que possam, Senhor, gerar sede na vida de muitas pessoas, sede da tua palavra, sede da tua presença, que possamos ser agentes de transformação na vida de muitas pessoas. Para isso eu oro,
que o Senhor faça uma obra na vida de cada um de nós. Que primeiro, Pai, nós experimentemos este sal em nossas vidas, para que possamos transmitir essa salinidade saudável, abençoada, poderosa na vida de muitas outras pessoas. É assim que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido. Que Deus abençoe a você também, minha querida. Fique na paz do Senhor e não se esqueça, quem você é em Cristo. Você é o sal da terra.